boa noite. Disciplina Odontologia Legal, professor Flávio Carvalho, grupo formado pela Beatriz Felipe, Cíntia Miranda, Elaine Almeida, Gabriela Fernandes e Graziela Amaral. Bom, nosso grupo vai abordar o tema fotografia forense. A fotografia forense, ela também pode ser chamada como fotografia de evidências, e ela vem se destacando cada vez mais, sendo muito útil e necessária para todos os peritos judiciais e também os criminais, e ela enriquece cada vez mais o laudo e a técnica pericial. Bom, em 1879, Alfonso Bertillon, ele desenvolveu o método de identificação antropométrico, que também chamado, que foi em homenagem a ele, de bertillonagem, que entre outras técnicas consistia na captura de fotos frontais e de perfil dos criminosos, método utilizado até hoje. Através do avanço tecnológico e constante lançamento de novas câmeras, esta ferramenta, a fotografia forense, ela tem ganhado cada vez mais credibilidade e notoriedade no campo pericial. Dentre as dezenas de aplicações para a fotografia forense, a gente pode citar a fotografia grafotécnica, a fotografia papiloscópica, a fotografia de local de crime, a fotografia de acidentes, de cadáveres, etc. Aí aqui eu mostrei para vocês a fotografia grafotécnica, a fotografia papiloscópica, que leva em consideração a digital, a fotografia de locais de crime e a fotografia de cadáveres. Algumas noções básicas, né, que nós temos que ter na hora de realizar a fotografia forense. Por mais que hoje em dia a maioria das máquinas elas sejam automáticas, é necessário alguns procedimentos e ajustes antes para que as fotografias elas saiam de forma que nós queremos e não da forma que a máquina quer. Então são importantes 4 aspectos que devem ser levados em conta, como por exemplo a luz, que é sempre necessário, né, ter conhecimento de qual luz que vai ser utilizada em determinada fotografia, a exposição, que é a quantidade de luz captada pelo sensor, que faz toda a diferença, né? Pode ser utilizado mais de um tipo de luz, como por exemplo luz solar ou luz artificial. A velocidade do obturador, que é o tempo que é mensurado em segundos que o sensor está exposto à luz. Então, quanto mais o tempo o sensor estiver exposto à luz, maior vai ser a claridade da fotografia. E a abertura, que refere-se à abertura do diafragma da lente. Então, quanto maior é a abertura, maior a qualidade de luz que é captada pelo sensor. E quanto maior a luz, mais exposta, ou seja, mais clara a fotografia fica. Falando um pouco agora de lesão corporal, né? Ela é caracterizada, a lesão corporal é caracterizada por toda ofensa à integridade corporal ou à saúde de alguém. E dentro do Código Penal, as lesões corporais elas são classificadas em 3. Lesão leve, lesão grave e lesão gravíssima. A leve ela é diagnosticada por exclusão, por critério de exclusão. Ela, se não for nem grave nem gravíssima, ela vai ser leve. A lesão grave, ela se caracteriza, né, por produzir uma ou mais das seguintes ofensas à pessoa. Por exemplo, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, ou seja, quando a pessoa ela fica impossibilitada de exercer a sua função por mais de 30 dias, perigo de vida, derivabilidade permanente em membro, sentido ou função, e aceleração do parto. A lesão gravíssima é aquela que produz uma ou mais das seguintes perturbações: perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou seja, quando aquela pessoa não tem mais a capacidade de exercer atividade remunerada, enfermidade incurável, deformidade permanente e aborto. E nós temos a lesão corporal seguida de morte, que é quando uma pessoa ela agride a outra sem a intenção de produzir um mal mais intenso, mas que algum outro motivo, algum outro fator, ela termina provocando a morte. Dentre
às lesões corporais, a gente tem que levar em conta também os agentes lesivos, que são o quê? Que são as diferentes formas de energias que produzem as lesões corporais. Aí, dentre os agentes lesivos, nós temos os agentes físicos, os químicos e os biológicos. Como eu ilustrei para vocês também, os agentes físicos, a gente pode levar em conta ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, frio, calor, umidade. Dentro dos agentes químicos, nós podemos levar em consideração poeiras minerais, poeiras vegetais, poeiras alcalinas, fumos metálicos, névoas, neblinas, gases, vapores, produtos químicos. E dentro de agentes biológicos, nós podemos levar em consideração vírus, bactérias, parasitas, fungo e bacilos. A utilização de imagem na odontologia legal. A relação, né, das técnicas radiográficas utilizadas na odonto legal. Quando corpos precisam ser identificados, radiografias do falecido, elas podem ser realizadas e comparadas com qualquer radiografia do presumido indivíduo quando vivo. Os seguintes detalhes anatômicos podem ser usados como parâmetros, como, por exemplo, forma dos dentes e raízes, dentes perdidos e presentes, raízes residuais, dentes supranumerários, atrito ou abrasão, fraturas coronárias, degrau de reabsorção de osso decorrente da doença periodontal, lesões ósseas, diastemas, formas e linhas das cavidades, cáries dentárias, tratamento endodôntico, pinos, intra e radiculares e intracoronários e próteses dentárias. A radiografia comum. A técnica de identificação utilizando radiografias comuns, ela baseia-se na comparação entre radiografias antes da morte, arquivadas em consultórios ou em centros de estudos odontológicos, e as radiografias obtidas pós a morte do indivíduo, né? Essas radiografias, elas fornecem um grande número de informações do indivíduo. Assim, podem ser observadas características anatômicas, como eu falei para vocês, como forma das coroas, anatomia pulpar, posição e forma da crista do osso alveolar, além das características únicas e individuais resultantes de tratamentos dentários. Dentro desse campo de radiografia, nós temos também a radiografia digitalizada, que ele consiste em algumas etapas. A primeira é a digitalização de imagens radiográficas com o emprego de um scanner ou câmera de vídeo, ou ainda pela aquisição da imagem diretamente no sistema de raio-x, acoplado a um computador com monitor, impressora e gravador de CD-ROM. Segundo passo, a manipulação das imagens por software adequado, permitindo comparações, seja por superposição, interposição ou subtração de imagem. Dentro desse ramo de radiografias também de imagens, na odontologia legal, das fotografias forenses, nós temos também a fotografia computadorizada, que tem sido aplicada no estudo de crânios também, e no contexto forense como um adicional nos processos de identificação. Então, todos esses fatores que eu falei de radiografia comum, radiografia digitalizada e a tomografia, todas elas são adicionais para o processo de identificação. E, além disso, os estudos demonstram a aplicabilidade na reconstrução facial por meio da técnica, de tomografia computadorizada tridimensional para a identificação do indivíduo. Além disso também, por radiografia, a gente tem a identificação pelos seios da face, a observação do padrão dos seios frontais. Já é uma técnica bem estabelecida de identificação pessoal em antropologia forense, onde nós podemos visualizar variações em tamanho, forma, simetria, bordas externas e a presença e número de septos e células também são comparados usando essas radiografias e tomografias, sempre antes morte e pós-morte. Então, concluindo, a utilização de fotografias, fotografias forense dentro desse ramo da odontolegal, a gente pôde concluir, que existe, inúmeras técnicas radiográficas
que podem ser utilizadas para auxiliar na identificação humana, e incluindo a determinação do gênero, do grupo étnico e principalmente da idade. Todavia, a aplicação de qualquer técnica citada depende da existência de um arquivo anterior que permita a comparação. Portanto, deve-se sempre enfatizar a importância da manutenção de imagens radiológicas por parte dos profissionais de saúde obtidas durante o tratamento. E, além disso, a análise de radiografias e tomografias antes e pós-morte tornou-se uma ferramenta fundamental nos processos de identificação humana em odonto legal, principalmente com o refinamento das técnicas e a incorporação de novas tecnologias. Então, diante da variabilidade de métodos disponíveis, como a gente disse, de radiografias, de fotografias, o profissional, dentro da odontologia legal, ele pode optar pelo método que melhor preencha as características necessárias para o sucesso da identificação que o mesmo estiver realizando, né? Sempre tomando cuidado na aplicação correta da técnica e na interpretação precisa das informações obtidas. Nossas referências bibliográficas. Obrigada, boa noite.